Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a Bebel Cavalcante, um brinde à vida. Bebel, Um brinde. seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Obrigada. Bebel Cavalcante é diretora da Unisf, a Universidade Sem Fronteiras, estudante de gerontologia, e óbvio que nós vamos falar aqui de longevidade. Bebel, a Universidade Sem Fronteiras foi fundada há 35 anos pela doutora Zilma Cavalcante, sua mãe. Qual é o seu olhar hoje para o idoso de hoje, de quando a Universidade Sem Fronteiras surgiu há 35 anos? 35 anos é uma data muito importante, e também muito importante esse olhar está aberto de que são 3 gerações, aí, quase 3 gerações e meia, estão fazendo parte da Universidade Sem Fronteiras. Então eu tenho 40 anos, eu lembro criança, essas idosas, né, que iam para a Universidade Sem Fronteiras, eram idosas que não tiveram a possibilidade de ir a uma universidade, que eram donas de casa, literalmente. Hoje, depois de mais de 2 gerações que passaram, você vê pessoas que sequer se reconhecem como idosas, ou sequer têm o direito, né, de envelhecerem, principalmente mulheres, que foram à universidade, que são profissionais liberais ou concursadas e que continuam nessa saga de querer aprender. E o que é mais importante, que nós mulheres, que é muito difícil envelhecer enquanto mulher, mas somos nós que estamos à frente, que quebramos barreiras para que a gente continue envelhecendo e que essa teia de amizades elas continuem se perpetuando em qualquer estágio da vida. Bebel, quando você diz que para nós, mulheres, é difícil envelhecer, o que te permeia chegar a essa conclusão? Ian, eu vou te jogar dados do dia a dia, que é algo muito simples. Então, se você prestar atenção, o que é que o mercado oferece, né, para essas mulheres envelhecerem bem, mais de 90% dos produtos é para que a mulher não pareça que está envelhecendo. Então, quando a gente fala da cartilha do idoso, o direito do idoso é importantíssimo. Mas qual é o direito que eu estou dando para estas mulheres envelhecerem? Então, são produtos para que você não tenha ruga, são produtos para que o seu cabelo não fique branco, são roupas para que você não aparente que o seu corpo está envelhecendo. E eu costumo dizer muito, só não envelhece aquele que morre jovem. Então, esse não permitir envelhecer, eu estou dando um direito através de uma lei e eu estou tirando o outro através da dignidade. E como é que a gente muda isso, Bebel? De que forma você lá na universidade faz com que as mulheres se aceitem e que não vivam à mercê de tantas cobranças, do olhar fulminante do outro? Primeiro é que ela precisa ser protagonista da sua própria vida. Né? Quando eu me torno protagonista da minha própria, como eu tomo essa vida para mim, eu faço aquilo que eu anseio. Então é por isso que a Universidade Sem Fronteiras, ela é esse ponto de partida. Porque aquela pessoa que queria estudar filosofia e não teve tempo, porque foi para o mercado de trabalho muito cedo, tinha filho para cuidar, aprender a costurar. E aí é esse momento, porque é como se a ficha caísse. É agora ou eu não tenho mais tempo para isso. Então, a Universidade Sem Fronteiras é o que a gente chama de hoje de gatilho para a realização de novos sonhos. Não é só o curso, é um estilo de vida. Então, a partir do momento que eu vou para o cinema só, eu não estou mais dependendo de algo, eu só vou se meu marido for, só vou se meu neto levar. Não. Ela pode, inclusive, ser levada pelo filho ou pelo neto para fazer parte da Universidade Sem Fronteiras. Mas quando ela entende que a vida é dela e que só depende dela,
ela muda esse estilo de vida e ela se torna protagonista, mesmo que no último ato da vida, ela se torna o personagem principal de sua vida. A gente entende que isso é louvável. No entanto, a passagem do tempo, ela nos traz algumas limitações. E nem todos têm essa autonomia de ser protagonista de sua história sem depender do outro. Como entender essa dualidade, Bebel? Na verdade, passa pela primeira pergunta. Quando eu aceito que eu estou envelhecendo, eu entendo que eu vou precisar, como qualquer outra coisa que envelhece, de cuidado. Sendo que quando eu não aceito envelhecer e a sociedade fica ali, olha, você tem que ser jovem. Eu não aceito que um joelho comece a doer. Eu não aceito que um caminhar seja mais devagar, mas que isso não pode ser impeditivo de viver. Por mais que eu dependa de uma muleta, dependo de uma cuidadora, eu não deixo de sonhar e de ter desejos. Sim. Então eu não posso abrir mão de tudo isso que a vida ainda tem a oferecer. É óbvio que o envelhecimento traz limitações. E eu preciso acolher essas limitações. Da mesma forma, quando eu acolho, como um período menstrual, que eu preciso tomar uma medicação para poder ficar bem. Quando eu tenho uma enxaqueca, que eu tomo um remédio. Ou quando eu vou num fisioterapeuta, quando eu, jovem, tenho um problema no joelho. Mas que nada me impediu de ir trabalhar, de fazer minhas tarefas. Então isso, na verdade, é um acolhimento de uma nova fase. É você entender que essas limitações, elas não podem te limitar. E você percebe isso, que quem está envelhecendo está tendo essa consciência? Com certeza. Começa a ter consciência no aceitar, né? Mas aquela pessoa que não aceita envelhecer, sofre mais. Ela sofre mais. Ela precisa entender. Então, assim, é cruel porque a sociedade muitas vezes impõe que não envelheça e, para além dessa imposição, ainda tem a minha não aceitação. Então, eu tenho dois pesos muito fortes para conseguir sair disso. Mas, em contrapartida, tem milhares de pessoas que estão curtindo a vida neste momento, porque não tem mais filho para cuidar, não tem mais preocupação financeira. Então, é esse o momento. E aí que fica essa dualidade e até essa dúvida, porque muitas pessoas chamam de melhor idade e não é. Não é. E não é. A gente precisa... Qual é o conceito que a gente deve dar? Porque chamado de idoso parece uma agressão para muitas pessoas. Você chama alguém de idoso, de velho. Afinal de contas, o que é o 60 mais, o 70 mais? No Estatuto do Idoso, quando é que você é considerado idoso, tem uma mudança, né? Tem uma diferença. Tem. Da Organização Mundial da Saúde. Tem. Quem é idoso? O idoso, por lei, 60 mais. Mas essa história, que inclusive é outra coisa que eu bato e que não é verdade, os 60 são os novos 40. Não são, porque uma pessoa com 40 não tem as dificuldades de quem está com 60. Uhum. Então, aí é desmistificar isso também, né, Bebel? E se você lembrar uma criança que tem 7, 8 anos, ele anda, o bebezinho da tia. Ela não quer ser chamada de bebê, ela quer ser mais velha. Eu não sou mais bebê, é a primeira coisa. É a negação. E essa negação no envelhecer também existe. Mas nem por isso você vai deixar, ande vozinha, ande titia. Não. Tratar como uma criança não, o idoso. Isso é a pior coisa que você pode fazer, infantilizar o idoso. Né? Então, é a pessoa idosa. Como é tem a que criança, ser tratada como idoso. uma pessoa idosa. Então, só voltando ao número, Bebel, o Estatuto diz que a partir de 60 você é considerado um idoso. E 65 é a Organização Mundial da Saúde. Da Saúde, né? Mas já se pensa, tem leis aí sendo discutidas para mudar esse número. Na verdade, Ian, quando surgiu essa lei de prioridade, né, das pessoas para as pessoas idosas, a gente nota que o Brasil é um país que, mundialmente falando, é um país que ainda não entende que essa pirâmide ela já inverteu. Então é até engraçado quando eu viajo com as alunas da Universidade Sem Fronteiras, das milhares de viagens que a gente faz para a Europa. Bebel, onde é a fila de prioridade? Eu digo, meu povo, se aqui na Europa tiver fila de prioridade, não vai valer a pena porque tem muito mais idosos. Então,
Isso vai acontecer no Brasil. Se você imaginar que essa pirâmide ela já está invertida, grande parte da população ela está ficando idosa. 13,5% dos cearenses tem mais de 60 já. Então, assim, imagine quando isso chegar a 20, 25. Como é que vai ser essa fila de prioridade? Aí inventaram agora a prioridade da prioridade. Que é os 80 mais. Então, eu acredito que é importante, é louvável, porque isso é meio que de cima para baixo, você vai mostrar, né? É uma forma de educar também a sociedade, mas que isso um dia ele vai ter que deixar de existir, porque você não vai conter essa demanda, né? Então, e que também, assim, não é interessante uma pessoa que tem 60, 65, ela só tem para esses momentos. Para outros, ela não quer. Então, assim, é o que eu falo muito. Ou você é 65 para tudo, ou você não é 65 para nada. Porque os benefícios existem. Mas romper essa barreira da aceitação e nessa sociedade que a gente vive, não é fácil, né, Bebel? É uma coisa cultural já. Lá na universidade, você como estudante de gerontologia, o que pode ser feito para a gente ter essa leveza, esse entendimento da velhice mesmo? Que faz parte da vida. Com certeza. A gente precisa entender, Ian, que toda mudança, ela requer tempo, cultura e educação. Nós temos isso? A gente tem a pequenos passos, mas é importante também celebrar os minúsculos passos que a sociedade dá. Então, se você imaginar que há pouco tempo, historicamente falando, as mulheres tiveram acesso ao voto. Há pouquíssimo tempo, as mulheres foram para as universidades. Então, não é em passos largos que a gente vai alcançar. A gente alcança em alguns estados do Brasil já. E que quando a gente viaja, a gente acha muito legal. Rio de Janeiro. Sim, como ela. Você vai para Copacabana, tá aquelas senhoras de biquíni, tomando o seu suco, com colegas, indo para um teatro. Caminhando, andando de bicicleta. Tendo sua vida completamente autônoma e completamente ativa. E sem julgamento, né, Bebel? Às vezes tem, né? Às vezes vira uma manchete porque a Beth Faria foi de biquíni pra praia, que não deveria ser. Mas a gente vai dando curtos e vamos caminhando para isso. Então é interessante também entender que existem mulheres que estão abrindo essa trincheira para que a gente consiga chegar com mais leveza a esse estado. E a gente precisa fortalecer essas mulheres. Como fortalecer essas mulheres? Você responde no próximo bloco, Bebel. Segue aí tomando seu cafezinho, Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar. Seja qual for o destino, estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Viver Mais de volta, seguindo aqui meu café com a Bebel Cavalcante. E Bebel, você disse anteriormente que toda mudança se constrói a prazo longo, né? Longo prazo. E que deu exemplo aí da Beth Farias, mas ela hoje a internet também é um olhar cruel, principalmente para nós mulheres. Então, você como estudante de gerontologia que convive desde criança com as pessoas mais velhas, mais longevas, qual é o caminho, como a gente deve conduzir essa fase da vida? Ian, na verdade não tem uma receita de bolo, né? O que a gente precisa é estar acolhendo. Esse olhar de crítica, né? Você falou aí que a internet ela é cruel realmente. Mas em outro polo tem milhares de mulheres
falando e empoderando essas outras mulheres. A deixarem o cabelo, não quer pintar, não quer, tá tudo bem. Né? Quer usar uma roupa, mas que a gente fica... Porque nós ridicularizamos nossas companheiras. É verdade. Né? Você não vê num bar, olha o cabelo dele, como o corte da barba, você não vê tá isso. Careca, mas aí faz disso uma piada. Entendeu? E não uma crítica agressiva. Então, né? é preciso ter a gente só cresce unindo forças. Todas as conquistas de mulheres, todas as conquistas feministas, que não é contrário de homens, as mulheres feministas, elas não estão contra os homens. Não querem ser iguais. Elas querem, e não ser iguais, elas querem mostrar que é possível estar ocupando aquele espaço. Então, essa luta de conquista das mulheres vieram através de mulheres. Você não vê nenhuma pessoa do âmbito político que pode estar voltando. Homem abrindo trincheira para as mulheres. São mulheres que abrem trincheiras para as mulheres. Talvez eles não, como eles não sofrem esse tipo de coisa, não tenham esse entendimento. Mas lá na Unisf tem homem? Porque nós estamos falando muito de mulheres. Tem homens também? Os homens hoje estão buscando também se reinventar, procurar, produzir, não ficar... Então, a gente, no longo desses 35 anos, eu sempre falo no feminino, porque eu não sei nem te quantificar, mas assim, 97% são mulheres alunas, porque são mulheres que quebram barreiras. Então, o homem, quando ele aposenta, quando ele envelhece, é quase como uma espada em cima da cabeça, porque ele perde o sobrenome do cargo que ele ocupou, ele perde financeiramente e ele perde, inclusive, essa parte de sedução, que o homem valoriza muito, né? Então, quando ele envelhece, é como se ele se recolhesse, ele se retrai. E ele aceita isso com naturalidade? Ele não aceita, tanto mas é comum. Mas não assume. Tanto é comum que quando você vê um casal de idosos caminhando no shopping, caminhando no centro, qualquer lugar, geralmente é a esposa que está puxando aquele homem que ele se perdeu nesse processo de aposentadoria e de envelhecimento. Então não é tão difícil para a mulher envelhecer, ela se reinventa, ela tem coragem. Para o homem, então, é mais difícil? Para o homem é mais difícil porque a nossa sociedade torna esse homem algo invisível, bruto. Né? Não, e algo bruto. Ele não pode parecer que ele está sofrendo. Ele não pode perder o poder do vil metal. Então, a partir do momento que eu envelheço e que eu estou precisando de alguém, eu estou acabado. Eu não sou mais o juiz X. Rei posto, rei morto. Eu não sou fulano da empresa Y. Então, isso para o homem, principalmente, que não criou laços, né? Que não criou uma rede de apoio, porque mulheres criam rede de apoio. Tem a colega do colégio, colega da faculdade, a colega do trabalho, a colega o terço do condomínio. Então isso vai dando um apoio, é uma rede, de fato, uma rede de apoio para que essa queda não seja tão vertiginosa. O homem se isola. O homem se isola porque ele perdeu o poder dele. Né? O homem é poder. Ainda hoje o homem... Inclusive, quantos casais nós conhecemos que a mulher é quem sustenta a família, a maioria das vezes esse casamento ele rui porque o homem não aguenta isso. No início aqui, Bebel, da nossa conversa, de 35 anos, quando a Unisf foi criada, você disse que o perfil eram de donas de casa e tal. Hoje são mulheres autônomas, né, que já vêm de uma profissão. Como é que você imagina esse envelhecimento, esses seus clientes daqui a 3 décadas? Na verdade, Ana, a gente vê muito, assim, no início da Universidade Sem Fronteiras, as pessoas iam pelo prazer de estudar. Hoje em dia é o contrário. As pessoas querem ser puxadas, querem ser testadas. Então, por exemplo, a gente tem um curso inglês para viagem. É um curso que a turma são mulheres de 40, 50, 60 anos
que querem viajar e não querem ficar dependendo para perguntar o que é isso, o sobrinho, preço, do tal. Google. Autonomia. As pessoas estão começando a notar que a longevidade ela já está aí. As pessoas que vão viver 110, 120 anos, elas já nasceram, né? Então eu preciso me preparar para isso e quanto mais tempo eu ficar autônoma, melhor para mim. A tecnologia também nessa longevidade, para uns é um empecilho, né? Mas é possível também se reinventar nessa área, né? Com certeza. Lá, inclusive. Com certeza, nos nossos cursos que a gente tem de smartphone, né? De notebook, tem muitas mulheres que continuam trabalhando, quer aprender uma planilha no Excel, ou quer aprender foi viajar, o marido ficou só e quer pedir um iFood pro marido, ou quer pedir um iFood no hotel. Então, essa é muito importante, essa educação contínua. Porque se você fica se atualizando, né? Porque senão, assim, a gente ouvia muito assim, eu não quero mais aprender não, É. Deus me livre, isso aí e tá. Gente, vocês vão viver à margem. O mundo é tecnológico. O mundo E daqui a 30 anos, então, Então, como assim, é que vai ser? Então, à medida que o tempo vai passando, os nossos cursos eles vão se atualizando também, porque a mentalidade, a geração vai mudando e a percepção de vida e a vivência dessas pessoas são completamente distintas, né? Então, para a gente entender essa longevidade, Bebel, é tratar o de 60 como uma pessoa de 60 e não uma de 40, como você disse. Que é cruel. Se eu chego pra você e falo, peraí, tu tem 60? Não, mas aí você, como é que você tá reclamando? Não, peraí, eu envelheci, eu tenho dores. Ou você pode nem ter dor, a sua dor Porque pode você se cuidou, né? Mas você querer que mais uma vez os 60 sejam os novos 40, não vai, porque o seu corpo já viveu 60, não viveu 40. A sua mente, o seu desejo pode ser de 40, mas o seu corpo talvez não acompanhe isso. Eu não posso tô com 40, eu não posso me comparar quando eu tinha 20. Mas tem gente que de 20 não tem a força de quem tem 60. Aí é uma questão de genética, de opção de vida. E de olhar para a vida também. Também. Né? Porque às vezes você tem uma pessoa com 80 que está com tanta vontade de viver que aquela pessoa às vezes com 20 não está. De planejar, de sonhar, né? E até emocionalmente também. A gente precisa também ver essa questão emocional, psicológica, que também o envelhecimento passa por isso. O aceitar não é só aceitar o corpo, é aceitar a minha mente também. E lá você percebe esse retorno? As mulheres que frequentam e essa minoria de homens está tendo esse entendimento desse envelhecimento, Bebel, com mais leveza, como você disse, sendo protagonista da história sem se preocupar com o olhar do outro? Ian, é muito difícil. Né? Por quê? Porque eu tenho uma sociedade inteira falando o contrário do que a gente prega. É verdade. Então, o que está acontecendo muito hoje, que era diferente, que mudou, é como eu não aceito envelhecer, eu não vou para uma universidade de velho. Né? E que não é isso. A gente bate muito assim, a Universidade Sem Fronteiras, ela não é uma universidade de curso, é um estilo de vida. Então, hoje, esses novos alunos que estão chegando são puxados por filhos e netos que dizem, não, a vovó, a mamãe, o papai, a vovó, eles precisam se ocupar. A partir do momento que eles entram na Universidade Sem Fronteiras, eu não estou dizendo que a gente obra milagres. Não, mas a partir do caminho, momento, né, que você vê possibilidade de envelhecer diferente daquela que você construiu ou que a sociedade te impõe, aí eu tomo aquilo para mim. Então, a gente teve pessoas com mais de 70 anos que quiseram ir para o Rio de Janeiro assistir o show da Madonna. Olha isso. Quem imaginava isso há 30 anos? As filhas não queriam que elas fossem. Então, eu tomo a decisão e eu quero ir. Mesmo que quando eu chegue lá, eu disse, rapaz, realmente foi. E não foi. Então, essa tomar a minha história para mim,
Demora um tempo até que a ficha cai, mas quando isso acontece, assim, peraí. É uma revolução, né? É uma revolução e que é muito importante. Que bom, Bebel. Você tem medo de envelhecer? Não. Não, né? Não, eu acho que o fato de ter vivido a vida inteira com pessoas idosas, com minha avó dentro de casa, né, amando minha avó, meus avós, então isso, e agora cuidando da minha mãe, que está com 80 anos, para mim, na verdade, se eu conseguir envelhecer é uma dádiva. Maravilha. Aproveitar e mandar um super beijo para a doutora Zilma Cavalcante, essa revolucionária, pioneira em pensar a questão do envelhecimento. Bebel, deixa aí os seus contatos, quem quiser saber mais, para envelhecer sendo protagonista da sua história. Então, assim, só depende de você querer envelhecer de uma forma muito feliz, de uma forma diferenciada. Procura Universidade Sem Fronteiras, Unisf, UNISF, nas redes sociais. Qualquer coisa aparece lá na nossa casa, que é linda, fica na rua Dr. Gilberto Studat, 723 do Cocó. Vai ser um prazer recebê-las lá. Um grande beijo. Muito obrigada, Ian. Obrigada a você. E nós também estamos nas redes sociais. Bebel, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Então, terminou meu bate-papo aqui com você? Vai lá, pede, compartilha, assiste de novo a nossa entrevista. E segue Ian Gomes, jornalista, também no Instagram. Viver Mais, sábado, 10 da manhã e quarta, 8 da noite. Bebel, mais um brinde à vida com envelhecimento saudável e se reinventando sempre. Obrigada, com certeza. Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira.